Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aba Niterói. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu me chamo Tainá Guimarães, sou atual diretora-geral da associação e aqui comigo, Cíntia Gripe, atual secretária adjunta da associação. A ABA é uma associação brasileira de advogados que promove constantemente o crescimento de todos os advogados. E tem um slogan, né, Cíntia, que é muito conhecido, que nosso presidente sempre fala. A ABA é uma fábrica de amigos e uma escola de líderes. Então, se você tem interesse em participar da nossa instituição, em breve abriremos mais vagas e vocês poderão mandar um e-mail para a Aba Niterói com o seu currículo e a sua área de atuação. Bom, agora eu vou passar para a Cíntia para apresentar as nossas convidadas, que são duas pessoas muito queridas, além de profissionais maravilhosas, também são as nossas amigas e também fazem parte da Aba Niterói, na Comissão de Advocacia Extrajudicial. Então, Cíntia, apresenta as nossas convidadas. Boa tarde a todos. Vamos às convidadas que são as minhas Milenas favoritas, não posso deixar de falar. Milena Berangeira, advogada desde 1983. 93, viu? Falei que a letra estava baixa. Quer começar de novo? Advogada desde 1993, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela UCAM. Vasta experiência em Direito das Famílias, Sucessório, Consumidor e Imobiliário. Membro da Comissão de Advocacia Extrajudicial da Aba Niterói. E a nossa outra convidada, vamos para... que também se chama Milena. Porque aqui tudo é assim. Sócia, né? Da Milena Berangeira. Quando é bom é ao quadrado. Milena Bastos Ferreira Alves, formada em 1999. Advogada pós-graduada especialista em Direito das Famílias e Sucessões também. Na pós conosco também. Então... advogada especialista em Direito do Consumidor, membro da Comissão de Advocacia Extrajudicial da Aba Niterói, coautora de coletâneas jurídicas da Aba Niterói, junto com a Milena Beranger também. Que e com todas nós, né? Todas nós. Nós temos esse privilégio, né, gente? A gente faz pós junto, escreve livro junto, a gente... antes de começar, né? Vamos explicar ali para eles, né? Na verdade, a gente se conheceu, nós quatro aqui, nos conhecemos na pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, lá em 2018. 19. Não, 19 eu engravidei. Acho que foi 2018. Depois veio a pandemia, foi 18. A pós foi de 18 a 19, então. E aí terminou em 19, eu tava grávida, lembra? Tava. E essas duas sempre juntinhas ali na pós-graduação, né? Eu já observava as duas, lá a gente fez amizade, ficamos amigas e nos reencontramos, tivemos esse prazer. Reencontrar não, de voltar a conviver mais intensamente através da Aba Niterói. Né, quando elas aceitaram o convite para fazer parte da Comissão de Advocacia Extrajudicial, tive esse prazer, essa alegria enorme de tê-las comigo. E de lá para cá, agora a gente voltou a um convívio mais intenso, maravilhoso. E a gente precisava trazer as duas aqui, né, Cíntia, para poder conversar, ter esse bate-papo com elas, que são duas advogadas com muita experiência no direito de família e sucessões. E por esse motivo... nós iremos abordar o tema, né? Nós iremos falar sobre a Lei 11.441, que no próximo ano vai completar 20 anos da sua existência. E para quem atua nessa área, sabe que essa lei foi um verdadeiro marco para a advocacia, né? Para quem trabalha com famílias e sucessões, foi a lei que nos deu oportunidade, né, de explorar um pouco mais a advocacia extrajudicial. E a gente vai agora explorar um pouquinho, né, com algumas perguntas que a gente elaborou para que elas possam nos responder e falar sobre a atuação delas. Mas antes de começar as perguntas sobre a lei, nós queremos ouvir um pouquinho sobre vocês. Que apesar da gente se conhecer, eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa para nos contar que a gente ainda não saiba. Né? Então a gente queria saber, na verdade, como vocês começaram na advocacia, por que vocês escolheram o direito e como que vocês se conheceram. Isso aí eu sei mais ou menos, mas eu acho que vocês podem contar com mais detalhes aqui. E para que o público também possa conhecer vocês duas melhor, né?
Quem quer começar falando? Pode ser Vai, Beranger? ela gosta de falar logo. A mais velha. A mais velha, é. Então vamos lá, Milena, conta pra gente. Então, um prazer estar aqui, esse convite maravilhoso de vocês. É sempre muito bom, em todas as oportunidades a gente está junto. E assim, o direito, na verdade, eu sou casada com direito desde 1993, quando eu me formei. Mas ela, na verdade, não foi o noivo que eu tinha que ter escolhido na época, não era. Se você me perguntasse assim, seu teste vocacional deu para direito? Hipótese alguma. Sim, zero chance. Foi O teste escolhida. vocacional foi para atuária, né? Então, não é à toa que naquela aula nossa de pós-graduação, eu acho que eu fui a única da sala que eu fiz toda a sucessão, né, em infrações, Foi mesmo. né? Foi. E tinha filho pra caramba ali, sobrinho pra verdade. caramba, e eu fiz Com com todos facilidade, os avos todos. E a própria professora, quando eu fui pedir para corrigir, ela falou: não, mas eu não sei fazer isso, né? Porque realmente é matemática pura, as pessoas pagam para fazer. Eu sempre gostei, mas isso eu tinha o quê? 20 para 21 anos, que eu me formei com 21 anos. Quem seria Milena Beranger, atuária? Acho que ninguém ia saber quem eu era e o que eu ia fazer naquela época, né? Então, eu tive que fazer uma opção de uma coisa que eu tivesse um campo mais aberto. E escolhi o direito por causa disso. Mas, provisoriamente, falei, vou para um concurso, vou ver o que eu vou fazer depois. Estava muito novinha ainda. E fui ficando, e a gente ou ama ou odeia, Uhum. né? Então, tem muito advogado aí que já parou de advogar porque detestou. E quem fica é porque ama mesmo, né? A gente gosta do que a gente faz. E aí, a doutora Milena Bastos... vai entrar na minha história agora. Não contou a sua história. A Isso doutora... é normal, isso é normal. Tá bom, Isso não vou faz falar de parte você. da intimidade. Então, e Tá aí... dando spoiler. Figura. Você nem sabe o que eu ia falar. Vai. Então, a Milena Bastos hoje me chama de maluca. Viu? Não tô falando de você. Tá. Ela me chama de maluca, por quê? A essa altura do campeonato, eu fui reviver uma situação lá de trás, que entre o direito eu poderia ter feito psicologia, eu sempre gostei, e fui adiando essa intenção, essa vontade, e agora? Falei, vou fazer. Então, entrei na faculdade de psicologia Graças a Deus. para poder curtir. Não sei nem qual vai ser, mas para poder curtir. E maluca ou não, estamos aqui, né? Vai. Foi um falar. complemento de Deus na vida dela e na nossa, entendeu? Porque Sim, ela já é uma sim. ótima advogada. É isso, Com a eu falo, psicologia claro. vai ficar melhor ainda. Vai. Pra mim vai né? ser E eu, ótimo. como Pra mim vai ser ótimo. Como Você acha que eu vou amiga, cuidar de você? Claro. amiga e cliente dela, né? Eu Porque falo isso pra ela. eu a escolhi para ser minha advogada também. É isso. Ela me salva. Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com Tem. com que a gente, Sim. no que a gente atua, né? Acho que isso até que fez com que ela resolvesse ir para esse ramo também complementar, né? No meu caso, eu não fui igual a Milena, não fiz teste vocacional. Eu sempre quis ser advogada, mesmo? sempre. Só que eu queria fazer concurso, não queria advogar, Uhum. né? Mas aí, enfim, fiz a faculdade, me apaixonei, como eu sou apaixonada, eu gosto muito do que eu faço. E nunca realmente pensei em fazer outra coisa na vida, era isso. Até porque eu tinha um pai que me dava os casos dele para eu resolver e você advogada para ajudar. E aí fui. E por causa dele que eu conheci a Beranger, porque ela era amiga dele também, né? Uhum. Então, foi o primeiro escritório, depois que eu me formei, foi o escritório que eu trabalhei, foi o dela e do Fernando. E meu pai falava pra ela, minha filha se formou, tem o mesmo nome que o seu, então leva ela pra trabalhar com você. Aí foi, né? Aí foi aí que a gente se conheceu, e a gente fez a parceria, enfim.
Hoje a gente brinca que a gente escreve igual, a gente fala igual, porque desde lá daquele início eu comecei a ver o quê? As petições que ela fazia, que o Fernando também fazia, enfim, a gente... Ela foi sua escola, né? Eu Na verdade, a gente discordo. acaba... Hoje em dia... discordo. O quê? Você não escreve introito. Não, porque eu não gosto de escrever assim, que eu ainda brinco com ela. Não vai botar latim na petição, não, que eu vou tirar. Aí ela fica, não, deixa. Aí a Fala, gente chega no acordo. No acordo. Eu tiro um pouquinho e ela deixa eu deixar Aí, um pouquinho. de tanto eu falo, não, Milena, tira. Tira. Aí ela, tá bem, eu O tiro. decujos vai ficar. Decurso eu também uso. Mas o em resumos, falo, Milena, não, isso não sei o quê. Aí a gente vai, então é isso. Aí a gente, lá nem me lembro o ano que a gente começou a trabalhar lá atrás, aí eu saí, que eu fui fazer escola de defensoria você para olhar- tentar fazer o só concurso. você olhar a idade da minha filha. Minha filha tá com 26. Você pegou ela pequenininha, com 2 aninhos. Então, eu trabalhava com ela nessa época, é verdade, lá atrás. 2002. É, lá atrás. Só que aí a gente se afastou, porque eu fui fazer escola de defensoria, fui fazer concurso, enfim. Você eu foi tentar casei, concurso, então? Isso, fui. Depois voltei a trabalhar, só que a gente nunca se desligou. Nos apertos ela me chamava, tipo, vou viajar, não sei o quê, preciso de você, isso, aquilo. Ficava... Foi. Aí desde 2015 é que a gente voltou a trabalhar junta direto, aí fizemos a sociedade. Desde então a gente tá aí, a gente se atura. Aí botei ela na junta comercial, né? No contrato social. Que aí já Não, atrela. botou não, ela formou depois que eu entrei. Não vem de graça, não. Aí- Botei lá pra você não sair. Não, Mas é isso. A gente. Nós É uma somos. parceria que deu muito nós certo, somos né? no dia a dia isso que a gente é aqui, exatamente. Uma parceria que deu certo. Por isso que às vezes eu falo, eu não me acostumo com algumas coisas, porque eu tenho uma parceria com ela que é tão assim, 100%, que tem outras coisas que eu não aceito, sabe? Porque por mais que a gente, às vezes, a gente não pensa igual. Você não tá acostumada, né? Não tô acostumada. É. A gente não pensa igual, pelo contrário. Tem muita coisa que a gente só não combina realmente no time de futebol, porque, Também, né, né? é uma Também coisa. é. Mas assim, Não tem como ela combinar com ela, não né, tem gente? como combinar. Não dá. Então Não dá pra ser líder, não líder, dá, não não dá, dá, não entendeu? dá. Não dá pra combinar. Então, aí, tá vendo? É isso. Então, mas é isso. A nossa parceria é essa aqui, que a gente tem. A gente não inventa, a gente não faz teatro. É isso aqui no nosso dia a dia. Tinha uma parede separando a nossa sala, a gente fez uma janela, Mentira. porque não dava pra gente Você não ficar. viu, não, né? Você ainda não foi lá? Aí a gente abriu a janela, chamou o arquiteto, a gente abriu, porque não dava pra. Você viu as folhas tais do processo tal? Gritando, vamos abrir uma janela, agora a gente fica ali. Aí às vezes eu fico assim, ó, parada dela. Milena, o que aconteceu? O que você tá lendo que aí? você tá Que às vezes vendo? alguma sentença, alguma coisa. É assim. Mas é isso, entendeu? Pra não É uma estender graça, muito aqui, é isso. E Elas nós somos fizeram assim. o passa-prosa. Né? Que isso? Porque lá na minha varanda é passa-prato esse buraco que elas fizeram. Porque realmente é um buraco, entendeu? É uma janelinha. Não É uma porta de correr, uma janela Não, de correr. isso. Lá no, né, seu esposo é engenheiro, ele chamaria de passa-prato. Dela é passa-prosa, porque elas ficam ali só conversando. Sim, e dá super certo, né? Porque a gente precisa realmente dessa troca. Sim. Entendeu? Que a gente brinca, eu faço uma petição, eu vou mandar pra relatora, pra revisora. Ela manda pra a revisora. A gente. E é um contraponto, né, na verdade. Vocês se completam, né? Porque realmente são diferentes. Muito. São diferentes, mas dá muito certo, Dá. né? É uma delícia essas duas. E toda vez que eu tô com elas, eu morro de rir, porque elas são diferentes e aí a gente fica rindo o tempo inteiro, né, Cíntia? São as minhas Milenas preferidas. São. Então, agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre vocês, né? Vamos falar agora sobre o tema, que eu acredito que as pessoas também estejam bastante curiosas para saberem melhor, né? Entender sobre os avanços, sobre as dificuldades, sobre as coisas boas e ruins, talvez, que essa lei, né, tenha trazido. Trazido tá certo, né? Tá certo. Trouxe muita coisa boa. Advogado não pode falar nada errado, né? E aí, no caso, então vamos começar a falar e aí vocês respondem da maneira que vocês quiserem, tá? Não vai ser uma pergunta para cada uma, não. Quem quiser responder, responde. Tá Aí já certo? deu errado. Mas não pode brigar. Pode ir. Então, para começar, para vocês, qual foi o grande marco, né? A gente já falou, já que essa lei abordou alguns temas, né? Foram alguns marcos trazidos por ela. Mas qual foi o maior marco dessa lei no direito brasileiro para vocês? Então, como você mesma falou, o marco, né? Na verdade, facilitou
muito a nossa vida, né? Criando a possibilidade de se fazer inventário extrajudicial, separação, enfim, todos esses procedimentos que a gente tinha que buscar a via judicial, esperar uma sentença homologatória se fosse o caso. E agora a gente não precisa mais, né? A partir com o avanço dessa lei, a vida meio que facilitou, né? Foi. Facilitou e eu lembro bastante. que quando ela surgiu, a gente ficou meio assim, estarrecido, né? Como assim? Como que vai funcionar? Como que vai funcionar? Poder fazer em cartório, né? A gente ficou meio, até um pouco assim, assustado. Mas era uma coisa simples, né? Consensual, e ir para o judiciário realmente não tinha lógica, né? É uma alternativa, né? Para facilitar a vida, até porque a via judicial existe, ainda é necessária em muitos casos. E muitos casos até que começaram na via judicial podem ser... Puderam migrar, né? para a via extrajudicial. Então, foi realmente um avanço, um marco para a gente, né? Que advoga aí, principalmente na área de família. Processos que levavam anos, né? Agora leva... Exatamente. A gente estava acostumada a entrar com ação de separação judicial. Separação. Aí veio divórcio direto também, né? Demorava. Depois você tinha que esperar 2 anos, né? um ano da separação para fato, entrar com divórcio, separação conversão, divórcio. Conversão. Aí foi, hoje você vai ali no cartório e você faz o divórcio e se divorcia, casa, né? Vamos ser felizes. Alguns cartórios que possuem mediação fazem até bem rápido, né? Na sala da mediação já faz a mediação do divórcio, já ali no cartório já vai casa de novo. Se não precisar de 2 horinhas lá, não for solicitado 2 horas, pode fazer de uma sala para outra. Foi a lei que trouxe o divórcio direto, né? Foi essa lei, não foi? Na época tinha que ser obrigatória a separação. Foi uma primeiro. evolução. Que essa Isso lei, aí é uma coisa que às vezes eu fico me questionando, tá? De quê? Esse divórcio direto, assim. Porque antes as partes eram obrigadas primeiro a separar. Assim, eu acho positivo e ao mesmo tempo tem gente que se divorcia e depois casa de novo, com a mesma pessoa. Sim. Eu não entendo. Isso é que eu não entendo. Não deu aquele tempo Exatamente. que antigamente as pessoas tinham. Isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Exatamente. Hoje não. Isso às vezes eu fico me questionando assim, gente. Entrou. Tanto que às vezes as pessoas são precipitadas, né? Sim. Vão por impulso. Às vezes até por querendo mostrar pra ela que tá super bem, você aceitar o divórcio. Na verdade, ainda queria aquela pessoa. Me chama que eu assino, né? Eu assino o que você quiser. As coisas. E antes as pessoas tinham tempo pra pensar se era isso mesmo que queriam, né? Agora ninguém mais faz. Ainda pode fazer separação, mas ninguém faz. Eu, pelo menos, nunca faço. Já fizeram? Não, acabou. Depois acabou, ninguém faz. Não tem mais utilidade. Não gasta, Mas eu vou te falar também, o direito acompanha a sociedade. A evolução, A evolução. Antigamente as mulheres eram economicamente dependentes demais. Então, às vezes, voltavam até por conta de uma vida que não foi possível manter, e muitas vezes fazem pelos filhos, né? Então, acredito que hoje, com toda essa independência que as mulheres buscam, essa lei vai até pegou mais rápido, como a gente fala, né? Porque não tem mais essa necessidade. Se tiver que voltar, vai casar de novo. Também é fácil casar, né? E eu acredito que esse seja um ponto crucial do casamento retornar na ocasião. E agora, não tem tanto, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, se a gente já respondeu ou não. Porque pode ser que uma coisa puxa a outra, né? O avanço prático da lei, eu acho que vocês já responderam, Não, né? mas tem um detalhe? Tem uns detalhes aí. Então fala. Passaram então quase 20 anos, né? Já se passaram quase 20 anos. Qual que vocês consideram o principal avanço prático? Exato. Essa lei é de 2007. 2007. Né? E aí você tinha... já podemos fazer o inventário extrajudicial. Como que isso funcionou na prática? Quando a viúva, o viúvo ou um herdeiro não tinha conhecimento do acervo de bens do falecido, a gente entrava, judicializava, entrava com o inventário, pedia ofício. Na época não tinha cisbaju, não tinha nada disso. Então, na época, saía cada ofício para cada banco. Só que não existia também banco, esses bancos aí não existiam. Era Itaú. Não, era o Brasil, eram os bancos de sempre. Agora os nomes... Então, ficam a ser finitos. A gente tinha que mandar ofício para todo mundo, para todas as instituições, para que informe ao juízo se o falecido deixou alguma renda. Verdade. Tá. E como que funcionava isso no extrajudicial?
Não tinha, porque se você não tem como saber o acervo de bens, você não tem como inventariar aqueles bens. Uhum. Então, isso entrou em processo de evolução. O CNJ, ele começou a sentir a necessidade de resoluções para ir melhorando o que Verdade. a lei estava se propondo a fazer, desjudicializar. Né? Uhum. Até para ajudar a aplicação da lei. Sim, sim. Porque senão não adianta Senão de nada. Tá ali não aquela tem lei, como. vai você fazer como? Porque surgiu a lei e não sabiam como colocar em prática. Exatamente. E aí, assim, a resolução, logo depois, a resolução 35 de 2007, Né? Uhum. veio trazendo o quê? Olha, você já pode fazer uma escritura declaratória de nomeação de inventariante. Com esse documento, essa escritura de nomeação de inventariante, você ia em todos os bancos e o banco era obrigado a lhe prestar todas as informações Uhum. para lhe fornecer o acervo de bens para você inventariar também extrajudicialmente. Uhum. Né? E com isso, nesse tempo todo, estamos falando aí de quase 20 anos, com isso, cada vez mais a necessidade veio surgindo. Então, começou a ficar muito limitada essa situação, a gente até tem escutado muito, por conta da resolução agora de 2024, Sim. a gente só podia fazer o inventário se não tivesse menor. A gente só podia fazer inventário se não tivesse testamento. Aí você tinha todas as... Acabou isso Ainda tudo. Aí tinha já os veio- entraves, né? Ainda. Já ainda tinha os obstáculos, os obstáculos. né? E aí agora, com essa resolução, também pacificou de que não, tem menor, não tem problema. É só você não prejudicar os interesses. A partilha tem que ser igual, o Ministério Público justa, tem que né? opinar. Então, assim, eu acho que a evolução está aí. É de 2007? Sim, mas as coisas vão acontecendo, vão se adequando Uhum. à necessidade real para que essa desjudicialização permaneça. Porque senão a gente acaba voltando para o que era antes, volta ao status quo ante. É verdade. Pronto. Tá com. Exatamente, porque quando a lei surgiu ainda veio com bastante dúvidas, Sim. né? E na verdade os próprios cartórios ficam preocupados, né, de fazerem, né, os tabeliões e tal, de fazerem, tomarem alguma iniciativa e daqui a pouco a corregedoria vir, Exatamente. que eles é que respondem na pessoa, né? Então, Sim. assim, existe todo também esse cuidado dos cartórios de querer, a lei acabou de surgir, como é que faz E isso? até hoje, Até eles têm hoje. essa dúvida. A gente vê nesses seminários que a gente vai, Exatamente. as dúvidas surgem e eles também não sabem responder. Não. Tudo, né? Não sabem. Aí perguntam É. ao Do universitário. cartório. É isso. E não é todo Responsabilidade. cartório que faz, né? Sim. Não é todo cartório que faz. Então, assim, demora um pouquinho pra lei, para as pessoas se acostumarem. Você vê que a gente está falando de 20 anos de lei ano que vem. É. E olha só, 20 anos e só em 2024 é que vem a possibilidade com menor incapaz. Exato. Olha quanto tempo levou. Né? E uma coisa assim, não foi tão difícil, né? Chegar a uma lógica, né? Até porque vai para o Ministério Público também. Vai. De qualquer forma, tem que... Então, é. Né? Igualitária, Ministério Público ali, o fiscal, né? O fiscal fiscalizando a situação toda. Então, assim, não era uma coisa tão complicada para eles terem demorado tanto. Que a gente conversa sobre isso, né? Legal, pode fazer. Não está Uhum. prejudicando o menor, mas todos os bens vão ficar com partes iguais para os herdeiros. Isso. E a venda Mas desse bem? aí Aí começa. É isso. Vai precisar pedir alvará lá na justiça? É. Aí você faz um negócio aqui para fugir da justiça, da burocracia, da, Uhum. né? Da morosidade, É. e aí você vai precisar ir para lá de novo. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente está em constante evolução. evolução. Ainda tem muita coisa Tomara. para ser ajustada. Sim. Tem muita coisa para ser ajustada. E a verdade é que a gente estava até conversando sobre isso, acho que foi com vocês que eu falei, não sei se foi com vocês ou foi no evento que eu estava, que o direito de família, ele é um direito muito complexo, né? Porque existem... Que a gente não tem como generalizar para todos os casos, porque às vezes cada caso ali tem um, né? Foi com a gente. Foi a com conversa foi vocês, né, que a gente conversou. Sim. Porque é muito complicado você aplicar de forma... É um caso em concreto. Né? É diferente do direito do consumidor. Quebrou o celular, quebrou igual para todo mundo. Exatamente. Mas Então, assim, acho que talvez por isso também essa dificuldade toda, né? sim, Pra de poder- adequar. De adequar e de inúmeras resoluções, né? Precisam ser Gente, criadas. porque a gente trata com a vida, né? Tem que amarrar Né, de você- todos os é. lados. Porque da mesma forma que tem gente que quer resolver de boa fé, tem gente que quer prejudicar. E o menor, às vezes, é o maior prejudicado, Sim, porque o ele não está incapaz, o menor. acompanhando, né? E muitas das vezes é até afastado da situação. Ah, deixa que eu resolvo, Sim. né? Aí o mais esperto, às vezes, vai e resolve da maneira que quer. E isso- Infelizmente, apesar de ser família, a gente sabe que tem pessoas que não são honestas, né? São irmãos, mas não importa.
E acabam prejudicando. É índole. questão de Não, caráter. fazem isso na justiça, imagina fora, É, né? No extra. É É. delicado, Que realmente. Aí você uma acaba questão- passando uma responsabilidade para uma pessoa que fica ali no caráter de responsável por fazer aquilo e você confiando, né? Uhum. Até descobrir que aquela pessoa tá fazendo certo ou não, porque se todo mundo fosse para lá de boa fé, seria maravilhoso, né? Sim. Seria só o tabelião resolver, o advogado acompanhar. Agora a gente ainda tem que ter esse perfil esse feeling, né? De fazer esse Infelizmente filtro. acontece muito, né? Sim. Eu E que às sou vezes não prova dá para viva. fazer pela pressa, pela celeridade, né? E a desjudicialização realmente mudou a vida das famílias ou vocês acham que ainda é pouco utilizada? Vocês acham que até por uma questão de cultura brasileira, né? Sim, a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão da cultura brasileira. Até as pessoas não usam muito ainda. É. Apesar, eu estava falando, não sei se a gente já falou aqui, a pessoa que vai se divorciar. O cliente acha que só vai se divorciar na frente do juiz. Tipo, sai do cartório. Doutora, eu já estou divorciado mesmo? É. Mas e aquilo? Eu declaro que vocês estão separados. Não existe? Mas é questão cultural. As pessoas têm medo. Têm medo de não ser verdade. Será que é Acho isso que a segurança mesmo? é só com o judiciário. Eu fui lá e assinei, eu já estou divorciado, eu posso casar de novo? Aham. Entendeu? E tem muitos advogados também, que a gente estava falando sobre isso, que não estão preparados para isso. Sim. Entendeu? Que também desconhecem a aplicabilidade, a efetividade desses atos extrajudiciais. Tem muito advogado assim, infelizmente, né? Sim. E Mas por isso que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, né? Porque Sim, sim. até os próprios advogados, às vezes, não oferecem essas possibilidades para os seus clientes. Eu acho que, assim, por mais que se divulgue, se você for conversar com qualquer tabelião, ele vai te dar um índice maravilhoso de aproveitamento da lei, né? Uhum. Mas se você for, acho que no quarto andar do fórum, você vai encontrar a defensoria pública lotada do mesmo jeito. As pessoas não têm acesso a essa lei porque você precisa de um advogado para ir ao cartório. É. Né? É diferente daquela pessoa hipossuficiente, que não tem condição, ela vai na defensoria pública e ela entra com o inventário dela, com o divórcio dela, com os alimentos. Agora, para ir no cartório tem que ter um advogado. Ela não vai procurar um advogado, ela é hipossuficiente. Então, eu acho que a questão do custo, né? A gente estava falando sobre isso. O Falta custo isso, do né? cartório, eu acho que também já melhorou. Até ela foi fazer uma... É uma escritura que a gente sempre fala, tem cliente que não quer fazer o inventário extrajudicial por conta do pagamento à vista, o imposto, a escritura. Só que aí eu fui fazer uma escritura e aceitaram o cartão de crédito e parcelaram. Sério? Sério. Já Aqui em estão Niterói? aceitando. Já estão aceitando. Já estão aceitando maquininha de cartão. Coisa boa. Entendeu? Aham. Parcela, então, aí vale a pena. Você ganha na Faltava isso, celeridade, né? Você ganha na celeridade do ato Uhum. e parcela, É. coisa que na justiça você acaba fazendo, né? Você ela angariava condição de pagar aquilo, né? Porque às vezes o extra fica inviável por conta do custo, né? Sim. Isso. Sim. Ainda a gente Que ganha na gratuidade, celeridade. já conseguiram gratuidade no extrajudicial? Acho que a gente nunca precisou pedir. Nunca pediu, precisa. Porque não. quem já tentou diz que é a coisa mais difícil do mundo. Sim, sim. No judicial já é, Você- né? Tá? Hoje em Então, dia tá assim, complicado. Até no judicial, você imagina aquilo, no extra que tem que ser mais rápido e você tem que Sim. comprovar a hipossuficiência de uma forma rápida. Como vai ser isso? Como É. vai funcionar? Porque A gente nunca precisou pedir. no extrajudicial, assim, você... Obviamente que você ganha com a celeridade. Hoje você faz um inventário em 30 dias. Uhum. Ok, mas você faz em 30 dias, mas em 30 dias você tem que pagar tudo. Se tiver dinheiro, você faz em O 30 advogado dias. até É fica isso. para É depois. isso. O advogado fica pra... A gente fala, não, Não, você mas me a paga gente até depois. fala isso. A Resolve minha aí. parte você me paga depois para favorecer o cliente, para propiciar que ele vá e faça extrajudicial. Mas não é qualquer um, né? Principalmente se você tiver um acervo de bens, né? Você vai lá para avaliação do ITD, quando você vai pagar o imposto, tem que pagar e ponto final, Surreal, né? Eles Então, tinham e até dói, né? comentado que Dói. se for consensual, poderia pagar depois. Ainda existe isso? Ou não, No não judicial. ficou? No judicial. No judicial é assim. Aí por isso que às vezes cai até naquela situação de quando é vantagem e dúvida. quando não é. Hum. Se a pessoa não tem condição, a gente vai para o arrolamento no judicial, porque no judicial, no arrolamento, você pode encerrar o inventário sem pagar o imposto de ITD. transmissão.
Você paga depois, quando você for registrar. Então, se você já tem uma venda engatilhada e tal, tá. você com dinheiro, do exemplo, de uma promessa de compra e venda, você quita o Só imposto. paga então o imposto quando for registrar. Registrar. Interessante. Quando for registrar o formal, você tem que pagar o imposto. Uhum. Mas você não precisa pagar o imposto para finalizar o inventário. Entendi. Então, assim, você com o formal na mão, você consegue vender o imóvel. Uhum. Já mostra pro pessoal, olha só, tá tudo Tudo pronto. só, Aí só consegue, falta isso aí. pagar o imposto que custa X. Então, me dá Pronto. de sinal O X. sinal. Já vincula, facilita. O mesmo ato, inclusive, você paga e já assina a escritura de compra e Sim. venda. Sim, no mesmo ato, né? Então, assim, Aí não desvaloriza o patrimônio também, né? Porque quando a pessoa vê que o imóvel tá em inventário, Inventário. bota o preço lá embaixo. Mas É. nesse caso Não, precisa, já tá isso aí. feito, o inventário já foi concluído, falta só registrar. sim. Falta só pagar o exatamente. imposto. Então, Então, é uma acho que- maravilha, eu acho foi que positivo. Essa questão de que ser utilizado, acho que está sendo utilizado, a gente usa bastante Sim. até, É. né? No extrajudicial, mas não tá para todas as classes É. ainda, por conta dessas nuances aí que eu narrei. Uhum. E vamos falar sobre conflito. Podemos dizer que essa lei inaugurou uma mudança cultural na forma de resolver conflitos? Vocês acreditam que sim ou que não? Sim. Se for considerar, se for considerar o objetivo da lei como um todo, quem tem conhecimento da lei, obviamente vai eleger. Vai O que acontecia muito? Tinham pessoas que... A gente até pegou um cliente recentemente, assim, você está separada há quanto tempo? Há 5 anos. Ah, sim. É. Como assim? Você está separada há 5 anos? Você não se divorciou? Enfim, o dela era por outras questões. Uhum. Mas isso é muito comum, das pessoas se separarem de corpos, de fato. Cada um vai viver sua vida, porque tem medo de ir à justiça, não gostam de estar com o juiz, não gostam da palavra justiça, não gostam da palavra processo, Às vezes tem medo até de advogado. Sim, não confia em Não advogado. confia. Então, Acha que tudo vai demorar muito. tem essa questão, e aí você deixa para o dia seguinte. Quantos inventários a gente tem que a pessoa não abre o inventário? Não abre. E aí aquela sucessão vai sendo passada por gerações e gerações, até que lá na frente, lá o neto, vai falar, vamos resolver esse negócio? Aí tem que fazer um monte de sucessão. Aí tem que fazer um junto. monte. Aí vai no cartório extrajudicial Aham. e faz todas as sucessões ao mesmo tempo. Aham. Interessante, né? Então, eu acho que essa mudança cultural está começando a acontecer há um tempo, à medida que você passa para o cliente, passa para as pessoas essa informação de que tudo pode ser resolvido de uma forma séria, justa, muitas das vezes com valor menor do que na justiça, né? Então, eu acho que isso está começando a mudar, sim. E Hoje eficaz. E Que eficaz. É eficaz. Ainda que não tenha sido levado ao crivo do judiciário, é eficaz. E isso que muitas pessoas ainda não acreditam. E hoje a gente tem a internet, né? Que Sim. o autor pode procurar informação. Eu vejo muito assim, as pessoas que não são advogados e querem procurar extrajudicial, eles vão lá no Google, Sim. né? Que já ajuda um pouquinho. O Google assusta, mas ajuda um pouco. Já fazem a Tem consulta, um já chat sabendo. agora. Mas é perigoso isso Muito. também, né? Nossa. Mas assim, só de esclarecer alguns pontos, né, as pessoas já aderem mais também à questão extrajudicial, porque antigamente só sabia quem ia num escritório, pagava uma consulta, Sim. qual a minha opção, né? Hoje em dia, se o cartório tem lá na porta dele, dizendo, fazemos divórcio, fazemos, né, inventário, e a pessoa tem acesso à internet e está, né, querendo resolver, ela acessa, tira algumas dúvidas, e aí ela vai procurar, né, o profissional já com aquela intenção, sabendo que ela tem as opções, que antigamente nem existia isso. E não tinha essa divulgação também nos cartórios. Hoje a gente chega no cartório tem lá, várias já tem um banner. resoluções. Tem um banner. Já tem Então é importante para a pessoa normal, né? Pessoa normal saber, porque o leigo. o digamos leigo assim. E o extra acaba prevenindo conflitos, né? Porque a gente sabe que quanto mais demorado um processo na justiça, às vezes vai criando conflitos ali familiares, né? Por causa do condomínio que fica o patrimônio, né? Aquela questão das custas, e um não paga, né? Porque se tudo dividido por todo mundo, condomínio, IPTU, aquela coisa toda, aí quando o imóvel está em condomínio, Pronto, aí né? já Que aí começa condomínio outras- quando tá todo mundo é dono de tudo.
Aí começa aquele conflito Outras horroroso. questões que a gente vai para outras esferas até. Exatamente. Sai Então, da esfera familiar, vai para criminal. Porque Exatamente. foge aquela parede ali do imóvel, né? Já começa a isso vir- cria muito conflito, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para poder pagar o condomínio, o outro tem, aí um tem que assumir na frente do outro. Isso gera muito conflito quando quando esse patrimônio não está ainda dividido, né? Faz agora as próximas perguntas para elas, Cintia. Então vamos lá, Milenas. Na prática, quando o caminho extrajudicial é mais vantajoso e quando não é? Acho que a gente já até meio que falou sobre isso tudo, né? Eu acho que essa parte do vantajoso ou não, eu vou pelo crivo da parte financeira mesmo, porque é claro que, se desconsiderando isso, o extrajudicial é muito mais benéfico por conta da celeridade, né? Desjudicialização é a melhor coisa do mundo. Não tem que acompanhar o prazo, né, do processo. Procedimento, do procedimento. audiência, prazo. Não, A gente não tem nada disso, né? Processamento. E sabe o que eu acho? O Processamento extra, 1, as 2. pessoas às vezes se assustam porque acham que o extrajudicial é mais caro, porque na verdade o valor talvez venha ali de uma maneira mais inteira, né? Mas se a pessoa parar pra pensar o que ela vai gastar no final de um processo, Sim. né, ele é muito mais custoso. Então, se ela parar pra fazer conta, E ela é vai aquilo. ver. O direito é o mesmo. Exatamente. Você vai efetivar da forma extrajudicial de uma forma mais rápida. Uhum. E até com mais diálogo, né? Sim. Porque é uma forma de ter que juntar todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não se veem há um tempo, que se não conversam, não querem resolver. Sim. E se tiver que ser no extrajudicial, vai ter que ser consensual. Então vão E a saúde precisar mental também agradece, né? amadurecer para resolver. E a vida é uma matemática, né? É só colocar na ponta do lápis o que vai se perder nesse meio caminho, quais os imóveis vão deteriorar. Sim, É desgastante. Nossa. Quem vai Acaba falecer sendo no um meio do processo caminho. longo. Quando não tem consenso, é um processo longo. 36 anos o meu inventário, vocês querem? Querem saber? Aí, o exemplo. Eu tive um que eu abri mão. Eu abri mão, porque eu falei, eu tô vendo que o que vocês querem é brigar. E eu Pois não vou é. estar viva para ver o fim dessa briga. Puro nem vou ganhar capricho. dinheiro. Puro capricho. É por isso Fica que eu aí. falo a questão do menor, quando foi liberado pelo extrajudicial. Que tem que ter o feeling de prestar atenção se não tem um menor sendo prejudicado. Que por mais que seja nosso cliente, eu não acho que seja interessante, né, os advogados que têm boa índole chegar e fazer de qualquer forma, passar por cima de quem puder passar. Porque depois a conta vem. Né? É uma criança ali, mas que vai crescer, quem sabe no futuro, quem será essa criança na sua vida, né? E assim, aonde a gente chega, nosso passado chega primeiro, né? Uhum. E é Então- indefesa, né? Tá ali, tá indefesa, Pois não, é. não tem poder de voz, não E estão foi decidindo por ela. o que aconteceu com a gente, né? No caso da minha família foi isso. Nós éramos menores e aí quem eram os maiores dividiram entre eles a herança e a gente ficou sem nada até hoje. Então, o É uma extrajudicial briga. nesse ponto, né? Hoje, talvez, com essas leis que vão evoluindo, né? Porque antigamente, naquela época, seria um crime o que aconteceu na minha família. Hoje, na época não foi, mas com a evolução, graças a Deus, muita gente não vai passar pelo que a gente passou. Mas é importante que talvez hoje coubesse uma ação extrajudicial. Sim. Né? Porque a lei, ela cerca, né? Não, você vai fazer isso, você está cometendo um crime, então a matemática dessa aqui vai te levar aí a 30 anos na frente, então é melhor você vir aqui e resolver lá com um pequenininho lá, chama o advogado. Uhum. Então a justiça, ela tem que ir fazendo isso, ela tem que ir protegendo e resolvendo, protegendo e resolvendo. E o avanço da lei, eu já estou falando mais que vocês, né? O avanço da lei vem para isso, para a gente ir amadurecendo, né? São 20 anos protegendo e resolvendo. E a importância da orientação do advogado também, né? Saber Sim. orientar o seu cliente qual é o melhor caminho a seguir, Saber né? orientar e ter aquele espírito de conciliar também. Exatamente. Sim, tem que ser colaborativo. Porque tem advogado que não serve, vai para audiência e não serve para ser conciliador. Sim. Entendeu? Aquele advogado brigão que só quer o Quer judicial. ofender, só quer ofender. Quer ganhar no olhar, Nem né? era aqui, nem não sei se era aqui, mas a gente já teve caso da gente fazer audiência e a gente só não conseguir mediar, fazer o acordo por conta do advogado que estava assistindo a outra parte. Sim.
O advogado não queria, tentava fazer o acordo, mas ele virava pro cliente e falava Você assim, sente que não o cliente precisa até aceitar, tá não, afim, né? Que É. a parte tá querendo. É, você não precisa aceitar não, hein, se Esse você não quiser. caso foi até pior porque ele não era advogado da parte. Ele era um audiencista. Audiencista, é. Era uma advogada audiencista. Eu só fiquei sabendo disso Depois. depois. Ah, Por meu quê? Deus. Porque a parte estava querendo o acordo. Uhum. Era questão Vocês de perceberam, alimentos. né? A Sim. parte querendo. E a gente não era ali um acordo ruim. moldando. Tava bom para ele. É. A nossa cliente concordando, tudo certo. Quando tava tudo certo já para fechar, ela cutucou ele Nossa, e falou é. assim, você não é obrigado a aceitar não, tá? Se Aí ele você é seu entendeu que advogado, era o que ele ruim, entendeu? é. Poxa, Que é um tá sendo sinal. enganado. Sim, é um sinal, exatamente. Ele entendeu que Olha, não era bom. isso foi judicial. E é uma O pena, processo né? Porque- durou mais de um ano até a audiência de instrução e julgamento. Quando chegou na audiência de instrução e julgamento, como de praxe, o juiz retomou a proposta de Uhum. conciliação. Tem Foi proposta de aceito. acordo? Olha, a proposta permanece a mesma da audiência de conciliação que ele não aceitou, a mediação. Assim, 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 assim. Aí a advogada dele, que aí era outra, era a advogada, Uhum. falou assim, não, mas se for isso, a gente aceita. Uhum. Falei, poxa, doutora, que pena pena. que você não foi na audiência de mediação. Uhum. Porque a sua colega, ela falou, não, não era minha colega, era uma audiencista. Então ela ganhou aí mais umas 30 audiências para a doutora pagar, então tá tudo certo. Hoje a gente Sabe? fecha. Então, assim, Todo mundo saiu perdendo, inclusive o escritório que E contratou. era um acordo maravilhoso, teria evitado muitas outras questões. Ou seja, um ano Um perdido, Um né? ano desgaste. perdido. Um ano perdido. E Que, se que tivesse- seria resolvido na mediação. É. Naquele momento ia terminar. talvez nem precisasse do... Poderia migrar. É, sim. Entendeu? Foi. É. Mas é aquilo que a gente fala. Depende do advogado. Sim. O advogado tem que ter aquele espírito de querer resolver e querer conciliar. Tem advogado que não tem esse espírito. É. É beligerante, Na verdade, advogado gladiador, que A eu costumo gente- falar. A gente brinca, a gente fala dela, né? Que ela é brigona, não sei o quê, que ela tem fama de ser brigona, não sei o quê. Mas é aquilo. Perigosa. É diferente ser brigona, diferente. brigar pelo cliente e tal. Mas ela, na hora da conciliação, a gente quer. Porque pra Quer gente resolver, também né? é interessante, Na verdade, Eu gente. sou a melhor conciliadora do mundo. Não ex- Na verdade, precisa as pessoas exagerar, olham, né? olham a mediação ou a conciliação, né, como uma fraqueza, né, Tainá? Uhum. Às vezes, não, quer mediar porque tá fraco, sabe que tem menos direito. Não, Não, é, gente. Quer resolver Quer diferente. resolver e Exato. chega uma altura... Quer virar a página da vida, né? E assim, chega É uma bom pra altura... gente, é bom pro cliente. É. Você imagina resolver. As Tem gente que pessoas- sai assim com outro ar, outro. Ai, Não, é uma leve. gente, quando é família, eu fico assim, é uma criança que vai pra escola É feliz. isso. É uma criança que deixou de pensar se meu pai e minha mãe estão brigando pra pensar, bom, agora eu vou escolher o brinquedo que eu queria. Porque É agora eu não isso. tenho mais essa preocupação. Mas tem advogado que gosta, sabe? Tem advogado que parece que gosta, que permaneça Parece que ele só naquela... se sente advogado se for até o Se fim, brigar. né? Acham que advogar é sinônimo de brigar. Não é, Não é. gente. É justiça, Pelo contrário, né? É porque resolver. sai da faculdade com esse pensamento, né? pensamento. Na verdade, até hoje as faculdades não incentivam as práticas. Não. Não estimulam. Então, assim, eu acho que se tiver matéria de mediação, acho que é período só, ou então é eletiva, né, que a gente chama. Nem sei se é Nem todo obrigatória. mundo faz. Né? E, Nem ó, todo mundo a gente faz. resolve muitas coisas lá no escritório. Chega a questão pra gente, aí o cliente já vai. Quanto que eu vou ganhar? Eu quero entrar e tal. Gente, às vezes a gente resolve com uma notificação extrajudicial, não é? Sim. A gente notifica extrajudicialmente, a gente dá prazo para a pessoa responder e a gente tem muita resposta positiva. Olha e que resolve maravilha. as questões assim. O CPC Entendeu? já exige, né? Já deu aquela avançada também, já pede a mediação, a conciliação. É. Porque Mas ainda senão falta a faculdade a virada de deveria, chave, né? é. A mudança de paradigma das pessoas e dos advogados também. Eu acho até Sim. mais dos advogados. Mais dos advogados. Porque Tem, se você né? orientar, Exatamente. Tem. você falar, não fecha esse acordo, não. É. Você vai ganhar muito mais, vai ganhar o Mas dobro. é isso aí. É porque hoje em dia a gente não pode nem afirmar nada, né? Nem É uma pode, questão- né? Nossa. Antigamente era aquela história, causa-ganha. Hoje É em outra dia... cultura que tem que mudar também. O fato de só porque resolveu rápido, resolveu com uma conciliação, uma mediação, uma negociação, o advogado não tem que ganhar um valor X. Já É. passaram por isso? Ah, mas foi tão fácil. Não foi Foi fácil. só ir lá. Poxa, você É. só... Não foi isso. Foi conversar com a pessoa que você não queria conversar. Foi ter as palavras que você, no seu encontro emocional, você não teria. Foi ter o equilíbrio que você não teria lá e teria colocado tudo por água abaixo.
Então, assim, o advogado, ele é a voz que a pessoa não consegue ter naquele momento. Então, não é só ir lá e resolver. É ir lá e resolver. Porque se vai você só atrapalha, só dificulta, só, né? Proporcionar emocionalmente e racionalmente a resolução do problema. E liberar o emocional dele também, né? Para viver outras coisas, que a vida é cheia, tem processo que paralisa a pessoa. Eu dou graças a Deus que eu não fiquei assim. Porque são 36 anos, eu vivi dentro de um inventário. Eu vivo, né? Mas assim, eu poderia ter paralisado a minha vida com isso. E eu sei o que é isso, porque durante talvez um mês eu tenha paralisado. Quando eu fiquei preocupada com algumas questões de que as coisas vão se perdendo, né? Aquelas pessoas que tentam dominar uma hora podem falecer. E aí aquele domínio ali, já ninguém mais aceita, né? Outra pessoa no lugar. Então, assim, quem é o inventariante, acaba tendo um trabalho triplicado por causa de uma ação ruim que uma pessoa tomou lá atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, sabe? É muito complicado. Aí, quando você resolve, você deixa a pessoa livre para resolver outras questões da vida Vira dela. Vai página. viver. E a pessoa tem que valorizar isso do advogado, né? Devia até falar assim, você não quer que eu te pague um jantar além do honorário? Mas essa cultura de que, não, foi tão fácil, por que eu vou pagar isso tudo? Isso tudo se tivesse que ir para a justiça, se demorasse 30 anos, né? Eles não sabem das ferramentas que são utilizadas, né? Pois Do é. conhecimento que o advogado tem para poder ter essa persuasão. Do tanto que estuda, do tempo e que se prepara. Exatamente. Do autoconhecimento, da Exatamente. postura, porque tudo isso. Não é fácil você escutar alguém te ofendendo e você falar, tá, vamos lá, vamos ver, esse é o assunto, né? E quem está envolvido nisso faz isso com uma facilidade que nem percebe. Coisa que o advogado está ali e não vai fazer. Ele vai falar, não, calma, vai com calma. Né? A gente vê muito isso em audiência. As pessoas... Eu já falei que a mesa de audiência tinha que ter uma distância maior, porque quando eu cheguei na conciliação, que eu vi que era só esticar o braço, uma agarrava no cabelo do outro, É muito perto. eu falei, gente, o que houve com essa mesa desse tamanhozinho? Eu falei com o gabinete lá na Para começar, já tinha que ser mesa redonda, né? Assim como é na mediação. Porque, na Sim. verdade, você já coloca as pessoas ali como adversários. Você fica de frente Você pro fica inimigo. de frente pro É isso. inimigo. Então, quando a mesa ela é redonda, que na mediação é obrigatória, Sim, ela sim. já propicia um ambiente de colaboração. Sim. Quando você coloca a mesa retangular, você já está mostrando que desse lado é réu, autor, né? Ele coloca já ali, tem teu lugar já tem certinho, lugar autor certinho, réu. Olhar fulminante. aquele olhar fulminante. Aí a cultura não termina nunca, porque continua sendo o processo uma ofensa, porque ninguém quer ser réu. Ninguém. E aí, às vezes... O nome pesa, já né? as nomes Réu. O processo... A própria destinação da mesa. O autor senta ali. É, O réu é, senta aqui. É. Então, Então, na você... verdade, ali não precisava ter autor. Não precisava nem ter. Você nem não precisava ter consegue- lugar Naquele certo. momento ali, não, né? Na conciliação. Tinha que ter não. criado um Onde vocês clima. preferem sentar? Tem um lugar aqui, tem um lugar aqui. Sim. Diferente quando vai com o juiz, que o juiz precisa saber quem são as partes Sim, e tal. Mas aí na já tá lá na conciliação não instrução, tem que é porque ter. o anterior não deu certo. Aí já é outra forma, né? Nós cansamos de fazer, né, Tainá, audiências de conciliação em que as pessoas chegam totalmente viradas uma para outra. E aí a primeira palavra da pessoa é: eu estou ofendido porque abriu um processo contra mim. Não precisava. Aí o que a gente começa dizendo? Olha só, o processo não é uma ofensa, só está querendo regularizar uma situação que já existe. E isso é segurança para você, é segurança para ele. Então, não se ofenda se seu filho abriu uma ação contra você. É uma regularização de uma situação existente, né? Mais nada. É só para todo mundo ter um papel escrito, eu vou fazer isso e você vai fazer isso. Ninguém mais precisa pensar, será que ele vai fazer? Ai, meu E nada é Deus, impede que ansiedade. seja resolvido agora, nesse momento, né? É a oportunidade que vocês têm na audiência de conciliação de O momento é esse. encerrar esse Esclarecer. problema, né? E, eles- seguir a vida. E já Isso tem vocês cliente, fazem. quando tem audiência marcada, fala, eu vou ter que encarar. E o Eu vou extrajudicial. ter que ficar de frente para resolver e tal. Vocês fazem isso como advogados dentro de um cartório no extrajudicial. Olha só, vamos lá comigo, eu vou ser sua voz, né? A gente vai resolver. E tem que Às ser vezes em valorizado. negociações, né, que a gente faz quando a gente está fazendo um extrajudicial, né, tentando um acordo de um divórcio, às vezes para poder poupar o cliente, a gente não coloca ele, né, na negociação, né? Por exemplo, estou fazendo uma agora que a pessoa não quer estar ali debatendo com o ex, né? Acontece muito. né? Então a gente vai ele com, né, o advogado dele, mas ela por enquanto não quer. Mas o que eu acho positivo, porque se for
de repente vai instaurar ali uma animosidade, um vai né, vai ter o sarcasmo. Sempre vem uma né, provocação. deboche, uma provocação, e aí eu falo, é igual quando a gente recebe uma proposta, né? Eu não encaminho exatamente como ela veio. Às vezes a cliente prepara um negócio para você. Eu vou dar uma peneirada, sabe? Deixa o negócio mais leve. Sim, é igual a gente né? filtrando as mensagens que os Filtra. clientes têm que mandar. Porque ele está Sim. carregada de emoção, Exato. entendeu? Então a gente vai lá e dá uma aliviada. Até esse dia tá me cobrando, né? Mas ela não mandou ainda a proposta. Eu falei, não, já mandou. É porque, na verdade, antes de passar, eu quero analisar com calma, ver o que é realmente necessário de passar, o que não é, conversar com ela primeiro. Porque se a gente pega e passa, aí você estraga toda a carga negociação. emocional. É. Então, Basta esse uma filtro palavrinha. Muito mal negativo. colocado que já leva para outro lado. Esse filtro é importante, Muito importante. entendeu? Saber o que passar. Exatamente. Você escreve para mim o que você tá querendo dizer e sim. deixa que a gente passa para outra parte da forma melhor. É por isso que a gente leva a nossa profissão para a vida toda, em todos os lugares, dentro Sim. de casa. Mas não são todos advogados que têm essa percepção, entendeu? Não. E aí, quando não tem, acaba né, A incentivando, gente, provocando uma então, briga. E às vezes até a gente mesmo, advogado, perde a paciência com o Sim. outro. Às vezes eu fico pra ai, não aguento mais advogado de fulano, que tá fazendo. Mas é, Coloca as sabe? palavras carregadas, né? Sabe? A sorte é que o próprio judiciário hoje já não permite tanto, né? Já é feio pegar uma petição de família e você vê lá, mas ela fez, ele fez, aconteceu. Porque o que você tem Lavando que roupa tratar ali suja, né? é o assunto. Qual é o assunto? É o esse. famoso barraco. O juiz não quer ler a história da vida, senão Não. ele vai ver aquela Márcia na televisão, não é o nome daquela moça? Fica falando. Gente, a gente tem uma cliente agora que é advogada da outra parte, está começando a colocar frases bíblicas no meio das petições. É. Gostaria de dizer, excelência, que, abre aspas, coloca uma frase bíblica e continua a petição. Quando a gente viu a primeira, a gente fica rindo. Não, e se você Ah, pegar... não, olha agora o que tá vindo. A gente fica assim. Se você pegar no futuro, por exemplo, você pensa, né? Lá no futuro, algum filho seu pode pegar uma ação que foi sua e vai ler. Aí fala, nossa, minha mãe fez isso Olha, tudo. E não é, gente, né? A gente sabe que o Às vezes contraditório a é advogada importante. que coloca também as palavras ali, né? E A fica... pessoa acha que é a outra parte. Não... Ah, mas isso aí, várias vezes a gente tem que esclarecer para cliente, né? Olha o que ela falou. Aí ela ainda fala. Porque lá no escritório, ela sempre teve esse Cuidado. cuidado. Quando tem que falar alguma coisa pior relacionada a algum tema, a gente pede para assinar junto. Uhum. Eu tô Entendeu? representando. Pra não a dizer parte que Para foram não dizer que vocês, fomos né? nós que Você. falamos. Sim. Entendeu? Porque, voltando a esse exemplo dessa cliente aí da frase bíblica, fala-se muita coisa que não tem que falar. Uhum. E deixa a outra Perfeito. parte indignada quando vê. É, isso aí. Olha que absurdo o que ele fez, entendeu? Então isso aí vai criando uma animosidade entre eles que é E eu difícil fico depois de você pensando, resolver. Ah, é difícil. Nós somos um sistema, né? Então, assim, eu fico com pena lá na frente de um neto, um bisneto pegar um processo, né? Que a olhar, internet né? vai gravar tudo daqui pra frente. Agora. E aí você não tem, às vezes, só lê a inicial, não lê a contestação. Se tiver o trabalho de ler os dois, então tudo bem. Agora você tem, às vezes, uma Às vezes- paixão por uma pessoa, né? Idolatram alguém da família. Ah, meu avô era meu herói, não sei o quê. Aí você vai, pega um processo que a pessoa tá falando que o avô fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E não é verdade. E não interessa também algumas vezes. Era isso que eu ia falar. Não Tem precisa coisas gravar pra vida. que isso. não interessam no processo. Sim. Sabe? Economiza. Questões que trazem que não tem nada a ver com aquela situação. Economiza o Fazendo coisa de um advogado. lado para o outro que não tem. Economiza o juiz, economiza a família lá na frente, economiza o mundo. Verdade. E agora, eu não sei se. Acho que a gente talvez já tenha até abordado eu acho que a gente isso. já falou todos. Acho que a gente já falou sobre os principais desafios e resistências, né, da aplicação dessa lei, que a gente também tinha preparado aqui para vocês. Agora tenho que falar, ó, olhando para o futuro, até onde a desjudicialização pode avançar no Brasil? A gente acho que até meio que falou sobre isso também, né? Principalmente com relação a essa tendência dos advogados a não gostarem dessa... Milena tinha até falado com relação a mais mediação, advogados mais especializados nessas questões. Eu acho que Você falou vocês isso? até vocês Falou, até- falou de verdade. Vocês até são especialistas nisso.
eu acho que os mediadores, eles são muito capacitados. Todas as mediações que eu já estive presente, eu gostei muito da atuação dos mediadores. Mas eu vejo que os advogados não sabem ainda o que é mediação. É isso. Então, quando você vai para uma audiência de mediação, você está indo ali meramente para acompanhar o cliente, para dar segurança ao cliente, para ajudar o cliente. Mas muitas das vezes você vai para uma mediação e só quem fala é o advogado. E os protagonistas são as partes, não são os advogados. Exatamente. Então, assim, eu não sei isso na justiça como seria, né, na lei como seria, mas eu acho que deveria ter um pré-requisito, como se fosse uma especialização. Só pode participar da mediação o advogado capacitado para tal. Eu também acho, Milena. Faz Sabe? parte. Concordo. Porque não é qualquer pessoa que pode ir para lá. Você está perdendo tempo É. de todo mundo. Não é uma coisa rápida, mediação, para que seja bem analisado. Você tem que ter uma conversa. Às vezes você precisa até de mais de uma sessão, né? A gente já teve caso de Sim, e três sessões. podem ter quantas sessões forem necessárias. Eles não têm Isso. problema em ficar remarcando, Isso. em testar Mas aquele e- acordo. Mas e o tempo útil de todo mundo se você tem um advogado não capacitado? Sim, Pronto, vai sim, tudo sim. por água Vai. abaixo. Perfeito. Se não for colaborativo, Eu acho que isso é vai. algo que poderia ser aprimorado. Eu também acho. Na verdade, a gente tenta através de, né, enquanto a lei não exige isso, né, a gente tenta através de seminários, palestras que a gente faz, justamente disseminar a prática, né, da mediação. Eu também sou capacitada em práticas colaborativas, que ainda é um projeto de lei, né, ainda não virou lei, mas que eu acho maravilhoso para o direito, para o divórcio, por exemplo. Mas a mediação, os advogados eles precisam conhecer a mediação, se capacitar. Não é para virarem mediadores, né? Você não precisa virar um mediador. Sim, Mas sim. você conhecer a ferramenta, Como conhecer atuar, um como instituto É isso. para saber como se posicionar Como na ajudar o mediação. sistema. Exatamente. Eu acho que a mediação hoje no mundo seria tipo a internet, o chat GPT. Você não precisa se aprofundar, se você não quiser. Mas tem que você ter tem noção. que ter noção do que Tem é. que ter Sim. noção. Você tem que passar por um mínimo de entender o que é. Porque é uma questão de educação, é uma questão de tempo, né? Tudo, a nossa vida, nosso dinheiro, né? Porque falam que tempo é dinheiro, mas na verdade o tempo é vida. O tempo que você está ali com o seu cliente, você está deixando de viver com seu filho, com seu Tempo marido. útil, E sabe o né? que eu acho? É um instituto tão rico. E quando você conhece as ferramentas que são utilizadas para poder chegar realmente a um acordo final, é tão interessante, você se apaixona quando você estuda mediação, sabe? E a gente fica triste porque ele não é bem aplicado. Uhum. Então, é um projeto, é uma lei maravilhosa, é um procedimento maravilhoso, mas que infelizmente ele não é bem aplicado. Por falta de conhecimento. Porque quando marca lá o juiz Pois é. ou quem Tem gente que nem dá importância, advogado que nem dá designa importância. uma audiência de mediação dá. nem sabe. Vai como se fosse uma conciliação, e não é. E outra coisa, direito do consumidor na mediação, entendeu? Não tem. Aí a pessoa está acostumada em ver mediação de consumidor, aí realmente Sim. não vai conseguir entender o instituto. Não. Agora, vai para um inventário, Área vai de para um processo de família. família, vai para uma briga de vizinhança, Aí, sabe? É onde tem pessoas, sabe? é isso aí. Onde você lida com pessoas, não com empresa. Porque a Mas empresa manda audiência, o audiencista. Sim, sim. E o A preposto que às empresa- vezes é nem o caso. conhece. A empresa, se mandasse um acordo, ela conseguiria entender a mediação. É porque a empresa nem manda acordo. Não tem como as você empresas mediar uma não- coisa que você tem que inventar. A empresa não manda acordo. Agora, uma vez existem grandes empresas, não vou fazer propaganda aqui da empresa, mas existe uma grande empresa muito famosa que o número de processos contra ela é mínimo, justamente porque ela usa a prática da mediação na empresa. Então, ela não permite que o problema chegue ao judiciário, entendeu? Se todos fossem assim. Ela né? resolve antes. É. É um saque, Sabe? né? E aí mas é bem aplicado. Eles têm setores de mediação ali dentro para poder entender o que aconteceu com o consumidor, para poder resolver o problema dele. Mas isso Porque resolveria eles- tanta coisa. Muita, porque é o nome dela também que tá em jogo, né? É tanta coisa errada que a gente às vezes fala: caramba, cadê o setor pra ver isso? É, exatamente. Mas como deixa chegar a esse ponto, Uhum. sabe? Essa prevenção tinha que existir. Tinha que ser- existir. E se fosse bem aplicada, aí eu acredito, até pegando um gancho do que a gente está falando, com isso iria ainda mais desafogar o judiciário e crescer ainda o extrajudicial, né? extrajudicial. Sim. Porque vai na mediação, resolve aquele conflito, vai lá resolver Menos uma ação. menos uma ação e resolve no extra. Sim. Sim. Né? Então teria a aplicabilidade da lei seria ainda maior, né? E se o advogado fizesse essa mínima especialização, não precisava nem ir para a mediação. O próprio advogado já negociaria. É, já saberia Dentro aplicar, do né? escritório, você poderia negociar. Às vezes eu falo, tem uma amiga minha que ela não tem mediação, né? Ela é advogada familiarista, litigante, ela não tem
paciência. Ela fala, Tainá, deixa com você. Aí eu falo, olha, eu não posso atuar aqui como mediadora, porque o mediador tem que ser imparcial e não conhecer nem dos fatos. Mas eu acabo aplicando as ferramentas, porque por eu conhecer a mediação, você acaba utilizando das ferramentas. Não posso me titular como mediadora, que eu não sou mediadora. Mas você usa, porque você conhece, né? E aí você acaba conseguindo resolver aquele problema, né? Então, assim... Nós usamos em tudo. Dentro de casa, na amizade, A vida no toda. trabalho, Na vida, no você estacionamento, usa na no vida. trânsito. A Na mediação é vida, maravilhosa, eu adoro. Mas a gente acabou agora começando pela Lei 11.441, terminou Já com fomos. mediação. Mas é porque a mediação vai favorecer a lei. Ai, sim. Que para mim é uma das situações que está obstacularizando o acesso ao extrajudicial. Sim. É isso aí. Porque o extra tem que ser consensual. As E aí pessoas- o consensual precisa de um advogado Por colaborativo. culpa do advogado. Sim. Uhum. O advogado que gosta de litígio, ele não se submete ao Não extrajudicial, se submete. precisa de um consenso, precisa da mediação. E porque é resistente também querer conhecer, né? A Isso. mediação. Sim, não Existe quer. uma É resistência, isso. né? Sim. É isso. Acha que pode Aquela- cobrar mais caro por ser Aquela litigioso, questão aí vem cultural aquelas ainda. questões. Cultural ainda. Cultural. Eles acham com relação a valores, só que eles não entendem que isso eles aí. podem ganhar em um mês aquele, né, resolver. Sim. E ter É espaço isso. para poder resolver outros isso. problemas muito mais rápido e ficar aquele processo 7 anos ali no escritório, E a- 5 anos. E a própria resolução por ela mesma te dá aquela sensação de que o advogado resolveu. É. Então, aquilo ali é uma sementinha que você planta, Uhum. né? A gente tem clientes lá, esses dias apareceu uma... Esse telefone ainda é da doutora Milena? Eu falei, caramba, quem tá me procurando? Eu falei, Ah, então... Se for coisa boa, você- Não, às é vezes verdade. ela vê, Se for vê coisa se ruim, é essa bastos. Eu mostrei É. a foto, aí ela falou Deve ser assim, sua. você resolveu um negócio pra mim contra o HSBC. Olha isso. Nossa! Eu era cliente desse banco. 1900 Guaraná de rolha. Você entende? Então, assim, ela ressurgiu idosa. Ah, porque eu só achando que você eu tô em que casa. resolveu, sabe? Então, assim, Aham. eu acho que essa sementinha, as pessoas não têm essa noção. Elas querem brigar, né? Até vocês brincam comigo que eu sou, né, tenho a fama. Eu não sou brigona, eu adoro fazer acordo, eu adoro. Agora, é óbvio que tem gente que gosta de descer pro play para brigar, e também eu tenho que Tem descer. momentos Mas que precisa da Milena esse é o instigante, detalhe. Esse é o detalhe que eu acho que você captou. A gente também sabe brigar. Sim. A gente também sabe descer pro play para brigar. Só que a nossa primeira opção é conversar, é resolver, Sim, é não ofender. é a melhor dos mundos. É mostrar É a matemática, se a pessoa não sabe fazer. Olha, o juiz só tem como ir aqui e aqui. Se a gente resolve aqui, a gente consegue acessar o mais próximo desse ou acessar todo esse. É Você isso quer aí. deixar rolar os 30 anos e ele vai resolver isso aqui, exatamente isso. Porque não, O tem final coisa vai que ser o é mesmo. Vai chegar lá no final, vai ser o mesmo. Mas a pessoa não. Tô com raiva. Agora o caminho vai ser longo, bem Deixa. mais longo. Aí não tem jeito, tem que deixar. E a autonomia que você dá para o seu cliente, é porque você ainda não percebeu um cliente que tem autonomia, né? Uhum. Porque quando ele percebe que ele pode resolver, não precisa do judiciário para resolver, ele vai juntar com você para tudo. Olha só, eu tenho um problema mínimo aqui, eu não vou deixar ele ficar grande. Vamos lá, Milena, vamos lá resolver. Exatamente. É. Porque eu posso resolver, eu não preciso que o juiz resolva por mim. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. A O juiz nem prevenção, sabe né? o que eu preciso. Né? Ele vai pegar minhas provas e vai me dar lá a justiça. Eu sei o que eu preciso. Então, vamos lá, Milena. Eu não consigo falar pro meu lá, sei lá quem seja, o que eu preciso dizer. Mas eu consigo falar para você e você vai falar com ele para mim. E aí a pessoa vai falar, pô, eu estava pensando que ela estava achando que, né? Eu achando que ela queria outra coisa muito pior. Só que é isso, vamos lá, doutora, vamos lá, resolve isso logo. Sim. Quando o cliente percebe que ele tem essa autonomia, o dinheiro também vem mais rápido, porque as ações são E que sabe que o advogado vai resolver, né? Que vai E conseguir são- resolver o problema para ele. não precisa esperar crescer, entendeu? Ela vai te procurar por qualquer coisa. Sim. Vamos resolver antes que cresça, que seja uma briga na escola, que seja do consumidor, que seja de energia, que seja, né, de trânsito, qualquer coisa. Falar, doutora, vamos lá, eu te falo, você resolve e pronto, sem processo, eu sei o que eu quero.
É isso. Gente, amei ter vocês aqui com a gente. A gente precisa terminar que o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. Ah, Nós Vocês gostaram? Gostei. Ficaram à vontade? Vamos. A gente Né? pode colocar os tentáculos aí, né? Na segunda vez vocês vão Direito sentir do mais à vontade, né? consumidor. Exatamente. E é. tudo tem extrajudicial, né? Tudo tem. A gente, não é à toa que a gente veio parar no extrajudicial a convite da Tainá, né? Pois é. Quando ela chamou a gente, eu falei assim, pô, Mas eu quero. Assim, Ela falou, a Milena. Eu fico Milena, perdida, Tainá. O que eu tô fazendo no eixo? O que eu vou É. fazer aqui? Mas eu também lembro dela falando, nossa, eu acho que eu já estou sabendo o que eu vou fazer aqui. Aí, E é isso. Aí, assim, a gente vai evoluindo. Tem campo, né? É muito campo. Tem muito campo em porque a todas gente não as para pra áreas. pensar. Sim, É. tem muitas E possibilidades. conscientemente a gente já aplica, falta aplicar legalmente. né? Exatamente. E eu sou apaixonada, né? Por mim, depois que a gente toma gosto pelo extrajudicial, a gente não quer mais saber do judiciário. É, eu não tenho como fugir, né? A Não, gente não dá, ainda Eu não passo dá. pra vocês. É, ainda não Eu dá. passo Pra pra vocês. fugir não a dá. gente tem uns barracos lá que É, não tem que não como. dá. Não dá. Não, só as milenas pra Mas resolver. na medida do possível a gente Isso é um tenta. trabalho para as super milenas. Super É, milenas, exatamente. Já passa para elas. Gente, ó, e vamos marcar as próximas, né? Vocês vão vir aqui também Vamos. contar que elas têm muito caso concreto pra falar, gente. Muita história pra contar. A gente fala que elas têm que ter um livro. Vamos escrever um livro, É. vamos escrever um livro. Isso é. Tantas histórias, né? Acho que merece um segundo episódio depois. Crônica das Será um milenas. prazer. Será um prazer. Será um Ah, prazer. convite A feito, gente fica convite magoada. aceito. A gente fica à vontade, a gente vem sempre. Na próxima Esse vez vocês estúdio que é avisam qual vai ser a maravilhoso, paleta, né, tá? Por favor. Que Avisa vocês a paleta. combinaram a paleta e eu vim totalmente fora. Mas Senão você é se faz. diferente. É. Você é diferente. Ah, Cíntia, muito Imagina. obrigada pela sua companhia também na condução É um aqui do prazer. podcast. Não podia deixar de ser Cíntia, né? Não, Não como? tinha como, não tinha como. eu Gente, tenho meu lugar no mundo, né? Fala. Tem seu lugar Claro no que tem. nosso coração. No nosso, isso que eu ia falar, no nosso coração também. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco teremos mais um episódio. Espero que vocês continuem nos acompanhando. O episódio é transmitido através do YouTube da Aba Nacional, para quem não sabe. Já tem 4 episódios lá, acho que esse aqui é o 5º, né? E teremos muito mais esse ano ainda. E se você conhece alguém que possa se interessar pelos assuntos que foram abordados aqui hoje, não esqueça de compartilhar e pedir para seguir a nossa página. Curta, compartilha e continue nos seguindo. Envie para essa pessoa que está precisando ouvir. E Esse também não papo. deixe de seguir a gente no Instagram também da Aba Niterói, o Instagram também da CAE e também o Instagram da Aba Nacional e da Aba Estadual. Muito obrigada.